Fala galera, seja muito bem-vindo. Me chamo Jonas Emanuel, tenho um compromisso com a sua carreira. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que me trouxe até aqui para gravar para você. Já fazem mais de 13 anos que eu construo essa história e eu vou contar tudo pra você agora. Gente, eu quero passar um pouquinho pra vocês o que me trouxe até esse momento de gravar esse vídeo, começar esses podcasts, falar um pouco sobre consultoria, falar sobre empreendimento, falar sobre carreira. E tudo começou quando eu tinha 16 anos de idade, que eu fui desenvolver meu primeiro negócio, tive a oportunidade de ter um negócio próprio, investir num negócio muito bom, que trouxe um retorno bacana. Graças a Deus, tive um ano inteiro de sucesso, vamos dizer assim. Só que como eu era muito novo, não tinha tido nenhum tipo de entendimento sobre como desenvolver com os recursos, como fazer o negócio acontecer, como lidar com o dinheiro. Então, galera, vou contar um pouquinho para vocês como tudo começou, qual foi o motivo que me fez começar com esse projeto de consultoria, com esse projeto aí de falar um pouco sobre carreira, e tudo veio da minha história. Eu cresci num lar que Deus me deu a oportunidade de crescer com uma família maravilhosa, fiel, uma família que cria em Deus, crê em Deus como base de tudo. E com 15 anos de idade, mais ou menos, eu tive a oportunidade de ter meu próprio negócio. Foi muito bom, tive a ajuda dos meus pais, me incentivaram e a gente teve que começar esse negócio. Foi muito bom, com 16 anos mais ou menos, até os 17 foi muito sucesso. Consegui vender muito, ter um bom retorno, mas infelizmente, por falta de conhecimento, falta de aprimorar um pouco mais, eu acabei me endividando muito e não tendo como arcar com as coisas que eu estava comprando. E aí aquele sonho de criança, né? Alguém que não tem condições financeiras quer ter o carro, quer ter a casa, quer ter tudo que nunca teve. Então não tive paciência de esperar pelo tempo certo e acabei enfiando os pés pelas mãos e quando me peguei percebendo, estava gastando mais do que estava ganhando. E infelizmente isso foi me tirando da rota, né? E aí tive que começar a procura por um trabalho no mercado de trabalho. Aí é onde o negócio começou a pegar. Por quê? Porque eu nunca tinha trabalhado para ninguém, nunca tinha feito um currículo, eu não sabia como fazer para conseguir um emprego, não sabia quem procurar, onde procurar. E na época, jornal ainda era algo que a gente usava para procurar trabalho. E já faz um tempo que eu acho que isso saiu de moda, né? Mas eu, junto com um irmão meu, saí ali no jornal procurando alguns contatos. E eu não estava à procura de uma vaga de trabalho. Na verdade, eu estava à procura da empresa que eu queria trabalhar. Então eu pensei assim, cara, eu vou primeiro visualizar o lugar que eu quero trabalhar e depois que eu entender que eu quero trabalhar naquele lugar, eu vou buscar a vaga que eu procuro, a vaga que eu preciso. E aí, junto ali com meu irmão, a gente pesquisando e tal, eu vi uma empresa de vender terrenos, de corretagem. E aí eu olhei naquele momento e disse, cara, tá aí, eu quero ser corretor. Não sabia qual era o percurso que tinha que traçar, não sabia o que é que tinha que fazer, né? Mas liguei pra lá e disse, olha, eu tô entrando em contato porque eu sei que vocês têm uma vaga disponível para vendedor e eu tô me disponibilizando para participar dessa vaga e eu quero ver se tem como eu estar numa reunião, conversar um pouco. Aí a pessoa disse, mas que vaga? Você viu essa vaga aonde? Ah, eu vi a vaga disponível, tem ou não tem? E aí a mulher disse, não, faz o seguinte, eu falei aqui com a proprietária, ela disse que você passasse aqui amanhã. E aí, no outro dia eu fui lá conversar com ela e foi bacana porque realmente eles estavam precisando, mas não tinham divulgado a vaga ainda. A necessidade tinha aparecido agora, né? Tipo assim. E aí, me contrataram, a gente começou a trabalhar ali, tanto eu como meu irmão. E foi bacana, a experiência foi muito bacana. A gente teve até um certo sucesso. Só que aí começou a exigência pela carteirinha, pelo Cresce. E aí começou essa exigência e tal, e aí eu vi que não era algo que eu queria realmente levar, dar continuidade. E comecei ali ter a oportunidade de trabalhar como assistente do assistente. E isso foi bacana, porque foi um colega que me deu essa vaga e disse, cara, ó, lá tem uma grande oportunidade de crescimento, ou você agarra ou ela vai passar direto. Eu disse, não, vamos embora. Como diz a frase, né? Um cavalo selado nunca passa duas vezes no mesmo lugar. Subir em cima, vamos embora. E aí que bacana foi, porque o meu único trabalho era pegar alguns clientes que estavam sem comprar há muito tempo, arquivar aqueles documentos e guardar. Então vinha para mim muito desorganizado, eu colocava em planilhas a última compra, quando comprou, parou de comprar, e
arquivava aquilo. Só que eu comecei a ficar encasquetado. Eu disse, rapaz, o que está acontecendo que esses clientes estão parando de comprar? Não tem um motivo. E eu queria colocar ali no arquivo, parou de comprar por isso, por isso, por isso. E aí, sem ninguém me pedir, eu disse, vou ligar para lá e vou perguntar a razão. Falei com o supervisor, perguntei se eu poderia fazer, ele disse, cara, sem problema. Nesse processo, eu tive a alegria de ver que as pessoas tinham parado de comprar simplesmente porque o vendedor não tinha dado assistência, porque eles tinham deixado de mão ou tinha falhado em algum tipo de pedido. E nisso aí eu consegui resgatar muitos clientes e que voltaram a comprar, e sempre quando estavam querendo comprar diziam, eu quero conversar com o Jonas. E isso me deu a oportunidade de ser promovido ali em menos de 3 meses de trabalho. E aí fui promovido, fui para vendedor, de vendedor comecei a fazer um trabalho muito bacana e a gente começou a bater algumas metas, e dali eu passei para supervisor, gerente comercial e supervisor geral. E aí comecei a ser supervisor geral de todo o Nordeste. Foi muito bacana porque é uma empresa nacional que me deu a oportunidade, me deu grande aprendizado, aprendi muito, muito mesmo, e comecei a ganhar um valor até legal. E infelizmente teve uma reviravolta no trabalho, onde eles fecharam a equipe do Nordeste, me chamaram para ir para São Paulo e eu não topei. Não estava pronto para sair para tão longe, deixar tudo para trás. Não topei, saí de lá, segui o empreendedorismo, comecei a empreender novamente e uma coisa atrás da outra, mas mercado não estava fácil na época, eu também não estava pronto, e aí entrei de novo no mercado de trabalho. E uma coisa que eu sempre visei foi, nunca vou me vender pelo dinheiro, porque o dinheiro, ele te dá agora, nesse momento, o alívio. Mas de repente, não é essa a porta que vai te dar o crescimento. Então eu sempre visei assim, cara, eu preciso trabalhar num lugar que me dê a oportunidade de crescer. Eu vou crescer, vou avançar. Depois que eu estiver crescendo, aí eu tenho certeza que o dinheiro vai ser consequência do meu esforço. Então eu sempre pensei isso. Então quando eu entrei no mercado de trabalho novamente, eu não pensei no dinheiro que eu ia ganhar. Só pensei assim, eu preciso estar num lugar onde eu possa crescer. E consegui entrar para uma vaga de vendedor, onde eu ia vender calçados. E foi muito bacana a experiência, mas com pouco tempo que eu estava nessa vaga, eu fui chamado para ser gerente de operações em uma fábrica de alimentos. E lá foi um aprendizado sensacional. Tive a oportunidade de gerenciar mais de 15 pessoas, onde são pessoas totalmente diferentes de lidar. E foi muito bacana porque a gente aprendeu muito. Eu vi ali que era um lugar que eu ia levar para toda a vida o aprendizado. Tive que ir embora de cidade e fui para outro lugar. Deus foi muito bondoso comigo, sempre Deus ajudando, abençoando nas portas. E algo interessante é que nesse percurso de mudar de cidade, as dificuldades vão vindo, vão aparecendo. Eu fui novamente empreender, tive a oportunidade de colocar uma loja de bolos que estava dando legal, foi muito bom. A gente já tinha uma clientela boa e foi muito bacana porque a gente já tinha uma certa experiência dentro do empreendedorismo, lidando com mercadoria, mas o ramo alimentício é um ramo diferenciado, precisa realmente de muita dedicação. E foi isso que a gente fez. Eu, junto com minha esposa, a gente se esforçou muito. Eu gosto até de dizer que eu, sem a minha esposa, não seria o que sou hoje. E ela teve um grande papel dentro dessa história, porque ela sempre foi um grande incentivo em tudo que eu estava fazendo e caminhando. E nesse percurso, ela ali agarrou esse projeto junto comigo e a gente começou a fazer bolo, começamos a vender. Ela era a profissional realmente que sabia cozinhar, sabia fazer assim um bolo sensacional. Eu te digo que é o melhor bolo que eu já comi na minha vida, é o da minha esposa. Eu falo de verdade que isso não é chalerando ela, mas é porque realmente é muito gostoso, muito saboroso, e todo mundo que comia gostava muito. E a gente começou a trabalhar com esse trabalho, vendendo bolos e na época ela fazia faculdade e fazendo faculdade ainda ali nesse progresso, nesse processo todo, conseguindo administrar o tempo, mas vimos que tinha um momento ali que não estava dando mais para conciliar, porque realmente o tempo estava sendo muito escasso para ela. E ela estava na faculdade ainda, e eu disse, não, vou começar outro negócio que não exija tanto dela, que vá ser mais comigo mesmo. E ali eu comecei a ir mais para mim, comecei a empreender ali no ramo de saúde, para terapia, sabe? E foi muito bacana, começou dando certo e tal.
e tive uma grande oportunidade de começar um trabalho realmente de consultoria para um empresário que tinha um posto de gasolina, tinha também um depósito de bebidas, e ali a gente teve um trabalho de montar a equipe, de estruturar a mercadoria, de realmente conseguir fazer essa contagem de produtos, e foi uma experiência sensacional, a gente teve um sucesso, e depois disso eu entrei para ser gerente numa empresa que realmente hoje tem se tornado uma empresa que eu amo de paixão, que é em Fortaleza, no Ceará, e hoje a gente ainda está com esse trabalho, mas ainda dentro do projeto, e eu vi que nesse processo de gerenciamento, cuidando de pessoas, colocando pessoas para dentro das vagas e tal, eu vi que tinha muita gente que chegava para entregar currículo de forma errada. A gente via os currículos mal elaborados, muitas vezes mal estruturados, com pontos negativos. E assim, como gestor, a gente vê o quê? A gente tem um tempo muito corrido, quase não tem tempo para administrar ali esse processo de seleção. O que é que a gente prioriza? A gente prioriza um currículo bem elaborado, um currículo que tenha todos os pontos corretos. Quando chega para nós um currículo que não tem tudo aquilo que a gente procura, rapidamente a gente descarta. Não é por má vontade, mas por falta de tempo. Mas nesse processo eu fui dando oportunidades para alguns currículos que não estavam bem feitos. Marquei entrevista. Às vezes a pessoa se saía super mal na entrevista, mas sabe aquele sentimento que aquela pessoa que você estava entrevistando era uma pessoa sensacional? Era o que eu tinha muitas vezes. E eu dizia, cara, eu vou dar uma chance. Talvez essa pessoa esteja nervosa. Talvez essa pessoa fez um currículo e não teve a ajuda de ninguém para elaborar esse currículo. Eu vou dar uma chance. E todos que eu pude dar essa oportunidade, que não tinham um currículo bacana, não se comportou da melhor forma na entrevista, foi sensacional. A gente viu que essas pessoas se despontaram, deram tudo de si e o melhor, conseguiram mostrar que eram muito mais do que a gente estava imaginando. E aí eu entendi, poxa, quantas pessoas existem assim, que tem talento, que tem garra, que tem força, mas através de um currículo mal elaborado, às vezes um mau comportamento na entrevista, não consegue apresentar isso. Nesse momento eu comprei a ideia. Eu disse, vou começar a ensinar essas pessoas a desenvolverem um currículo ideal, vou ensinar essas pessoas a fazerem com que essas entrevistas não sejam mais um bicho de sete cabeças e elas consigam ter oportunidade aonde elas quiserem. E aí foi onde esse projeto começou a entrar no meu coração e eu comecei a desenvolver. E dentro disso, a gente começou a entender que existia um papel com as pessoas e existia um papel com os empresários. Os empresários, a gente começou a ajudar para que construíssem um ambiente melhor para os colaboradores. E começamos a desenvolver um trabalho de consultoria para os colaboradores para que eles conseguissem desenvolver um trabalho ideal para, junto com os empresários, construir uma empresa ideal. E nesse processo, a gente foi ficando feliz com o crescimento, ficando feliz com o resultado e vimos esse é o caminho. Então, esse vídeo é mais para trazer um entendimento sobre o percurso que a gente traçou até aqui. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão me assistindo aqui que talvez se identifiquem com a história e que já tenham passado por diversas situações e tenham chegado a um lugar que sonhou, ou de repente ainda não chegou. Mas, sabe, hoje eu posso te dizer que eu estou vivendo os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Eu jamais imaginei estar hoje fazendo um vídeo para você aqui, inspirando outras pessoas, realizando o que eu já realizei até aqui, jamais esperei. E nem muito menos imaginei. Mas Deus imaginou por mim, me trouxe até aqui e hoje com muita alegria eu faço isso. Tenho certeza que o meu maior objetivo não é só trazer entendimento para vocês sobre algo que vocês são capazes de fazer, mas algo que você pode realmente construir com a ajuda de Deus, claro, e com seu esforço, sua dedicação, seu conhecimento. E eu quero inspirar você que está me assistindo a realmente nunca desistir dos seus sonhos, desistir daquilo que Deus colocou no seu coração, porque de fato vai ter um momento na sua caminhada que você vai pensar que tudo está contra você, mas não. As coisas elas tendem a convergir contra a gente simplesmente porque a gente muitas vezes é o mais forte. E quando vem com força, mas o que a gente não sabe é que a gente tem força para suportar. E no final, quando você olha para trás, você diz, poxa, aguentei tudo, cheguei até aqui e até aqui o Senhor me ajudou. E é isso. Tem uma frase que eu posso caminhar com ela, sabendo que é Ebenezer, né? Até aqui Deus me ajudou, até aqui Ele me trouxe. E até aqui eu permaneço levando a glória para Ele. Então,
se tudo que eu vivi tem algo que eu posso tirar como resumo seja fiel até o último minuto, que Deus vai te recompensar, a recompensa vem dele. E assim, se tem uma coisa que a gente caminha, a gente vai aprendendo sempre, é se ajustando, sabe? As pessoas, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de Deus, nós precisamos da família. Então, fui aprendendo muitas coisas, mas vou deixar isso para um próximo vídeo para falar para vocês. Realmente o intuito aqui é trazer um pouco desse entendimento, tá? Eu nunca fui melhor do que ninguém, com certeza talvez você que está me assistindo seja melhor do que eu, porém teve algo que não conseguiu me parar. Nunca conseguiram tirar de mim o sonho, a vontade e o entendimento que eu tinha, que tudo era possível ao que cresce. Eu tinha essa certeza, tudo é possível, tudo é possível. Hoje a gente tem o prazer hoje eu sou gestor de uma empresa que tem mais de 15 colaboradores e a gente ali cuidando, administrando, vendo tudo acontecer, é muito satisfatório, vendo o que a gente vai trazendo de crescimento e como as coisas vão convergindo para darem certo. E tudo isso, não tenho como dizer que foi outra coisa a não ser Deus na nossa vida. Então, eu quero finalizar esse vídeo te inspirando e dizendo para você, nunca desista. Se tem uma coisa que você pode fazer, é sempre melhorar. Você sempre pode melhorar. Vamos nessa?